gente, qual que é a ideia então que a gente vai fazer hoje, tá? Que vai ser então, na verdade, aquela nota lá para compor a nota do seu trabalho, né? Como é que você estava acostumado então a trabalhar, né? Quando você estava escrevendo o código do Neander, né? Você estava acostumado a escrever algo em linguagem de máquina, por exemplo, 2080, né? Você sabia o significado disso daqui, sabia que era uma instrução para carregar o acumulador com o conteúdo da posição 80, certo? Então você não estava programando em assembly, o que você estava fazendo aqui era programando, né, em linguagem de máquina, certo? Utilizando os opcodes dessa arquitetura, certo? Então você conhece o conjunto de instruções e você sabe o código de cada instrução. Claro, do Neander é fácil, né? Porque o conjunto é pequeno e você não tem variações. Então, por exemplo, o LDA vai ter sempre o mesmo valor, o STA vai ter sempre o mesmo valor, que vai mudar o endereço que vem na sequência, certo? Depois, quando nós mudamos, a gente entrou na parte do barramento, começou com 80, 86, mudou a sua forma de programar, certo? Como é que você começou a programar? Vamos pegar um exemplo parecido com esse aqui, né? Move AH02, né? Então aqui nesse caso está passando um valor imediato para o registrador AH. Claro que você sabe que aqui são mais registradores, então você não tem uma instrução tão simples quanto ali. Até eu expliquei que a combinação de opcodes aqui para essa instrução ela é muito grande, está lá na apostila inclusive, né? Quando você escreveu isso daqui e você escreveu, então na verdade você programou aqui em linguagem assembly, certo? Dessa arquitetura aqui, obviamente, né? O que aconteceu é que daqui para cá ele traduziu, certo? Isso aqui ele gerou um B402, né? Que é o código de máquina dessa instrução para essa arquitetura aqui. O que fez esse procedimento aqui no meio é o montador, tá? No caso, o montador que está aqui por trás é o FASM, tá? Bem, a proposta desse trabalho é que você construa, então, seu próprio montador para o Neander, ok? Você vai escrever, você não tem como programar em assembly para o Neander, você programa em linguagem de máquina, tá? Só fazendo uma analogia, até porque vocês vão ter uma disciplina que fala especificamente disso, né? Vocês quando estão programando lá em linguagem C, né? Você escreve o seu código em linguagem C, ele passa pelo compilador, tá? Eu estou aqui omitindo, considerando uma linguagem compilada, eu estou omitindo o linker aqui, o ligador, né? Ele vai gerar aqui o teu binário para aquela arquitetura, né? Que a gente costuma chamar, isso a gente vem de ambiente baseado em DOS, Win, né? O teu executável, certo? Nada mais é do que o binário para aquela arquitetura barra sistema operacional, certo? O que está aqui por trás, tá? Não é tão simples quanto o que você vai fazer aqui. O que você vai fazer é de linguagem assembly, passa pelo teu montador, que é diferente a maneira como ele trabalha, e você vai gerar aqui um código novamente, né? Executável, tá? O binário para aquela arquitetura, ok? Perfeito? Tudo bem? Até aqui tranquilo, né?
Se você for olhar aqui para dentro, vocês vão ter depois a disciplina disso, né? Com relação ao compilador, você tem, eu tinha comentado isso com vocês em algum momento da disciplina nossa aqui, claro, dentro do nosso contexto aqui. Análise léxica, análise sintática, análise semântica e, por fim, a geração de código. Bem, isso aqui eu estou, obviamente, aqui colocando em os principais pontos, tá? Eu estou aqui, eventualmente, omitindo alguma coisa, mas se fosse para destacar em 4 pontos, seria isso daqui, certo? Bem, o que você vai precisar para fazer um montador, tá? Da forma como a gente vai fazer aqui, é uma parte da etapa de compilação, tá? Você vai usar a ferramenta que nós utilizamos para fazer a análise léxica, nós vamos aplicar para esse caso aqui, tá? Isso não quer dizer que você utiliza isso, tá? Porque existe aqui no processo de compilação uma parte do código intermediário, ele é voltado, gerado para aquela arquitetura. Então entra o montador, é aqui nessa parte final, tá? Então o que vocês vão estar estudando é o componente que vocês, praticamente na disciplina de compiladores, não é dado muita ênfase, tá? Porque você cai no montador, o montador gera para aquela arquitetura. Nós estamos trabalhando com ele, está aqui dentro, tá? Então, aqui dentro, para a geração de código, tá? Por exemplo, não é só isso, mas tem um montador, tá? Só que para gerar isso daqui, eu estou usando as técnicas dessa etapa aqui do compilador, ok? Aí, que técnicas são essas? São essas, tá? Veja, imagina que você tem um código lá em linguagem C, assim, ó, int x igual a 2 ponto e vírgula, tá? A ferramenta que está aqui, o que ela faz é, mediante essa sentença que está aqui, tá? Ela consegue identificar partes disso daqui, assim, ó, tá? Ela consegue olhar para esses pedacinhos aqui. Então ela consegue identificar que isso aqui é um tipo de dado, certo? Ela consegue identificar que isso aqui é um identificador e o valor dele. Isso aqui é um par, né? A gente chama isso de token. E aí vocês vão ter isso na disciplina específica. Eu só estou explicando o que é essencial, elementar para a gente fazer aqui, tá? Então você teria aqui esses seus tokens aqui, né? Que na verdade vão ser pares, né? Você vai ter o int, o x, o h, o igual, o 2, tá? Que isso aqui na verdade vai ser o valor dele, tá? Valor. E você vai ter o tipo dele, né? Isso aqui na verdade vai ser um parzinho assim, tá? Ponto e vírgula não. Ele indica o que é o terminador, na verdade. Quem está perguntando? Ele indica que é o terminador. O professor lá depois vai explicar isso com mais cuidado. Nós vamos usar essa mesma estratégia para identificar as nossas instruções aqui, que vai ser muito mais fácil, tá? Então você vai, por exemplo, LDA 80. Nós vamos pegar isso aqui, tá? STA 81. Nós vamos pegar isso daqui e isso daqui,
certo? Quais são as instruções que você tem nesse computador? Bom, são 11. Movimentação de memória, LDA e STA. Aí você tem as instruções, uma instrução aritmética, que é o ADD, e aí entram as instruções lógicas, o OR, o AND e o NOT, certo? Além disso, nós temos instruções de deslocamento, o JMP, o JN e o JZ, e duas instruções, uma que não faz nada e outra que para o processador, o NOP e o HLT, certo? Então, se a gente fosse colocar isso aqui numa tabelinha assim, tá? O que o seu programa vai fazer é uma tradução muito simples, né? Considerando que existem algumas instruções aqui que não precisam, não tem o operando, né? Ou seja, o NOT, ele está fazendo NOT no acumulador, ele não vem acompanhado do outro byte. Então essa instrução aqui é uma instrução de 1 byte. O NOP, que não faz nada, também não tem segundo byte, é só a própria instrução. O HLT também não tem, são instruções de 1 byte. As demais, você tem o byte da instrução e o byte representando o endereço que você vai realizar aquela operação, seja ela de carga, né, da memória para o acumulador, ou do acumulador para a memória, operação aritmética ou lógica, ou ainda deslocamento, né? Então, essas instruções aqui, né, elas têm um valor, que alguns, né, você às vezes até decorou, 2, 0, 1, 0, deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui, o NOP é 0, 0, o HLT é F0, aqui é 8, 0, 9, 0 e A0, deixa eu só confirmar se eu não estou falando errado. A é 1, 0, o ADD é 3, 0, aí a sequência é OR, AND, NOT, então é 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0. Só confirmando aqui os saldos, deixa eu ver se eu não coloquei nenhum errado. O JN é 9, 0 e o JZ é a 0. Bem, então está correto aqui, né? Eu só inverti aqui na sequência, que a gente, ali na ferramenta está o STA primeiro, né? Então você vai fazer uma tradução. Note, você poderia fazer, você vai fazer um programa em C para me entregar, certo? Você poderia fazer ele na raça, tá? Você fazendo na raça, possivelmente você estaria fazendo parte do que acontece aqui, sem saber que o nome daquilo ali é esse, vamos dizer assim, tá? Então, se a gente olhasse para cá, né? As instruções aqui, elas têm 3 caracteres, a maioria, o OR tem 2 e os 2 saltos condicionais tem 2. Então imagina que você está fazendo o seu programa em C e você tem algo assim, ó, char, instrução, certo? Um vetorzinho de caracteres com 3 posições, que você não tem string aqui nativa em C, tá? Aí vamos imaginar que em um dado momento aqui, se você recebeu aquela entrada, né, com a instrução, e aí isso aqui tivesse algo assim, né? Na posição 0, o L, perdão. Na posição 0, o L, na posição 1, o D, e na posição 2, o A, certo?
você pode me dizer, olha, eu consigo fazer isso aqui utilizando, sei lá, 3 ifs alinhados, ou um case, né? Bom, a maneira talvez mais simples de você fazer isso fosse assim, né? If, né? Instrução na posição inicial dela, né? Igual a L. Então o primeiro caractere, se você entrar aqui nesse if é que você foi satisfeita a condição para identificar o primeiro caractere da carga para o acumulador. É a única que começa com L, né? Você teria possibilidades de abrir aqui, no caso do ADD, do END, instruções que começam com a mesma letra, eventualmente você poderia combiná-las aqui, mas não é o caso dessa, né? Bom, eu não vou fazer aqui o código completo, o que seria o else, como é que você vai tratar isso aqui. Mas é isso aqui, é o verdadeiro, você entrou aqui dentro, aí é claro, se você entrou aqui dentro, você estaria olhando o segundo caractere, e você diria, por exemplo, se ele está valendo o D. Se isso aqui for verdadeiro, faltou identificar o último caractere, que no caso, o A, certo? Veja, nesse caso aqui, o que você teria no final das contas, poderia ter uma variável aqui chamada de opcode, informando que o opcode desse caso aqui, escrevendo aqui em X em C, né, seria isso daqui. Você teria inclusive essa variável aqui, né? Na verdade, você teria ela com um byte só, você poderia chamar ela de char mesmo, tá? E é claro que você sabe que você pode colocar uma letra lá ou o valor dela na tabela ESC, né? Com isso eu quero dizer que se você faz algo, por exemplo assim, né? Está dizendo que um char sei lá, A é igual a 0, o caractere 0 é a mesma coisa aqui que você fazer isso aqui, char A igual a 48, que é o código ESC em decimal do 0, e ainda é a mesma coisa que você fazer char A igual a 0x30, que é o código em hexadecimal do 0. É a mesma coisa, tá? Aqui eu estou fazendo justamente para bater com a questão do opcode aqui. Então veja, esse teu trecho de código aqui, ele estaria fazendo o reconhecimento então dessa tua instrução. Quando você tiver compiladores, eu não sei se você teve uma disciplina prévia, talvez já tenha uma base anterior, falando a respeito de autômatos finitos. Vocês já tiveram isso? Não, né? Autômatos finitos? Não? Não, ainda não. Talvez vocês vão ter algo de modelos computacionais ou algo assim, uma disciplina nessa linha. Ou ela vai entrar direto em compiladores, vocês vão precisar disso para poder estudar a teoria de compiladores. Tem no site semestre a matéria de linguagens formais autônomas. Ah, tem? Ah, então perfeito. Então é lá. Então, perfeito. Lá vocês vão aprender, né? Só que aí é com a teoria pesada, né? Não é assim bonitinho, né? Vocês vão aprender que na verdade aqui, né? O que você tem aqui é uma implementação de um autômato finito. Então, você tem um estado desse autômato aqui, por exemplo, que é o estado inicial. Aqui eu vou só fazer um esboço, tá? Depois vocês vão aprender isso aqui, tá? Então, isso aqui é o teu estado inicial. Aí, para você transitar para o segundo estado, você vai receber, nesse caso aqui, a letra L. Aí ele vai para o estado S1, tá? Para você ir para o estado S2, você receberia a letra D, ia para cá, e para você ir para o teu estado final S3 aqui, tá? A gente representa assim, você teria que receber o A aqui, né? Então, o que indica que esse cara aqui é um estado final, uma circunferência aqui dentro da outra aqui, e que esse é inicial uma seta. Isso vocês vão aprender nessa outra disciplina, então, conforme o colega disse aqui. Geralmente é o pessoal do curso de vocês, ciência da computação, que tem isso. As outras graduações na computação tecnológicas ou bacharelado costuma não ter, o cara tem se embutido no meio de alguma outra coisa, tá? Por exemplo, compiladores.
no caso de vocês, como eu esperava, é o que é mais puxado aqui para esse lado. Vocês vão ter isso aqui num outro momento. Então veja, eu tentei aqui resumir, né, o que eu quero que você faça, o que está por trás do que você vai fazer, né? Só falta uma coisa aqui, que é o quê? Eu não quero que você faça assim na unha, tá? Como é que você vai fazer isso aqui? Você vai fazer isso aqui usando uma ferramenta que a gente adota aqui na parte de análise léxica, tá? É uma ferramenta antiga, conhecida, tá? Chamada de Lex, tá? E a implementação dela é o Flex, tá? Essa ferramenta, eu vou apagar aqui no início, uma vez que a colega está gravando, depois quem chegou posteriormente, além de ter isso documentado para vocês lá no ambiente virtual, também tem um vídeo agora que a gente vai postar no YouTube com essa explicação, tá? Pode parecer algo muito complicado isso aqui, mas para esse caso é algo bem simples, considerando a arquitetura do Neander e como a gente está limitando o nosso cenário, né? Você vai fazer tratamento de erro? Não. Você vai tratar se o cara colocar a instrução em minúsculo? Não, você vai esperar a instrução em maiúsculo, tá? Então a gente está limitando o cenário para facilitar a forma como você vai fazer esse trabalho aqui, tá? Você vai fazer esse e mais um. Nós estamos explicando aqui esse primeiro aqui. Bom, o que essa ferramenta aqui então faz? Ela funciona assim. Você vai ter, tá, um arquivo, tá, .l, eu vou colocar o L como letra manuscrita para não confundir, tá? Esse arquivo .l, ele vai passar aqui pelo Flex, certo? Esse cara aqui, ele vai conter, tá, regras que vocês vão aprender depois disso, de uma gramática regular, tá? Ok? Que você vai usar aqui, na verdade, são expressões regulares, que você também usa dentro de sistemas operacionais, tá? Para quem trabalha e você como programador pode utilizar expressões regulares também, tá? Então são regras de uma gramática regular, você vai definir isso com expressões regulares dentro desse arquivo. Passa por aqui, passou aqui, tá ok? Esse cara aqui vai gerar para você, tá? Um arquivo .c, tá? Eu vou chamar aquele de saída.c. Não vou colocar ainda o nome oficial, esse nome aqui tem um padrão, tá? Dá para ser alterado, mas eu vou colocar como saída.c. Então note, ele eliminou todo o seu trabalho de ter que programar em C. Você colocou as regras que você quer que ele siga e ele gera o código em C para você, tá? Está eliminando parcialmente o trabalho do programador. Vem para cá, vai passar pelo GCC, que você já conhece, e esse cara aqui vai gerar para a gente o teu montador. Vou chamar aqui de montador.bin, é o binário. Isso é o que você vai fazer, tá bem? Vai fazer tudo para mim? Não, porque ele vai fazer só essa parte dessa tradução, tá? Para você não ter que fazer isso daqui. Eu estou aproveitando para juntar, né? Tentando fazer a interface de uma coisa com outra. O que você vai ter que fazer? Veja, esse teu programa aqui, o montador, como é que ele vai funcionar? Né? Ele vai funcionar assim, igual está aqui. A entrada desse cara aqui, ó, tá? Vou até tirar o vínculo para ficar com o mesmo nome. A entrada desse cara aqui vai ser um arquivo .asm e a saída dele vai ser um .main do Neander.
certo? Então você vai fazer uma ferramenta que faz isso. Só que então, se não ficou bem explícito ainda, você vai ter que escrever as rotinas de abertura de arquivo, um fopen, leitura de arquivo e depois saída do arquivo. Você tem que ler o ponto ASCII e gravar o ponto main. Isso não vai ser feito automaticamente, mas não é nada de outro mundo, nada que vocês já não tenham feito em linguagem C. Tá? É relativamente simples. Tá? Alguma dúvida até agora? Não? Eu não entendi direito como é que funciona esse flex aí. Essa ferramenta, ele implementa para você o analisador léxico. Em vez de você fazer o analisador léxico na unha, você passa as regras para ele para expressão regular e ele faz o analisador léxico para você. Cada identificação de instrução como essa seria um autômato, tá? Então ele faz um autômato para cada instrução para você, né? Obviamente que toda a mecânica do que está aqui por trás, principalmente quando você começa a olhar para cá, que é bem complicado, a discussão dentro de compiladores que provavelmente vocês vão ter maior gasto, deve ser essa parte aqui. Essa aqui é mais simples, na verdade. Eu estou usando ela como ferramenta aqui para facilitar a nossa vida, né? Então é isso, é uma tradução que é feita, tá? Agora, com relação a o que tem aqui dentro, né, do ponto L, veja, isso aqui eu consigo usar, inclusive, com outras ferramentas, consigo trabalhar, se você já usou no Linux o grep. O grep é a ferramenta que permite você filtrar, né, por exemplo, texto, né? Você consegue fazer coisas assim, por exemplo. Vou dar um exemplo do que vai estar aqui dentro, tá? Nesse caso seria só uma demonstração, vocês vão fazer isso no laboratório já, né? Isso aqui é minha expressão regular. O que ela está indicando? Desculpa, faltou aqui isso aqui. Isso aqui é um operador que vai atuar em cima do que está aqui. Esse colchete aqui, ele está especificando não somente um número, mas uma faixa. Estou dizendo, olha, se eu encontrar no texto que eu estou varrendo, tá? Um token, né? Na verdade, eu não vou identificar ele como tanto, como token. Se eu encontrar algo que comece, o primeiro caractere seja o número variando de 1 a 9, ele atendeu o primeiro requisito aqui, certo? E o segundo dígito, ele é opcional. Por que opcional? Porque esse asterisco aqui, né? O asterisco 0 ou mais. Sinal de soma, uma ou mais. Interrogação, 0 ou uma vez, tá? Ok? Então eu estou dizendo aqui, se o número o primeiro dígito dele é de 1 a 9, e o segundo dígito é de 0 a 9, que pode existir ou não, a minha ferramenta vai exibir DEC no vídeo. O que você vai fazer não é exibir DEC, porque você vai querer identificar a instrução e dela gerar o opcode. Uma tradução 1 para 1 isso aqui, é um relacionamento de 1 para 1, né? Estou te mostrando o que pode ser feito por trás de um arquivo desse, tá? Por que eu defini aqui começando com 1? Porque a minha ideia, seguindo o exemplo que eu estou aqui mental, era que números octais começassem obrigatoriamente com 0, tá? E que tivesse um segundo dígito, tá? Variando de 0 até 7, ok? Por quê? Porque esse número aqui, ele é um número
octal, então meus dígitos vão de 0 até 7, diferentemente do decimal. E aí eu poderia ter aqui o meu printf, né, octal, tá? E eu teria que ter aqui, por exemplo, poderia ter ou não, né? Se eu colocar isso desse jeito, quer dizer que toda vez que eu ver um 0, se ele não tiver o segundo dígito, eu já estou identificando ele como octal. Para identificar como decimal, ele tem que começar no mínimo com 1. Eu estou definindo isso daqui, isso aqui é uma expressão regular, tá? E por fim, vamos pegar que eu fosse fazer para hexadecimal. Aí eu poderia fixar, isso aqui é fixo, eu estou dizendo que ele vai começar com 0x. Aí aqui dentro, pode ou não ter, vamos dizer que vai ter pelo menos 1, tá? Para ficar seguindo aquele modificador aqui, aquele operador, você faria algo assim, de 0 até 9, de A maiúsculo até F maiúsculo e de A minúsculo até F minúsculo, pelo menos uma vez, o segundo dígito, tá? Aí você teria aqui um printf hexa, tá? Ok? Bom, isso aqui eu coloquei uma coisa genérica. E se eu fosse levar para esse caso aqui, que é o primeiro exemplo que nós vamos fazer? Nós vamos fazer algo nessa linha aqui, ó, tá? Só que, obviamente, para isso aqui é muito mais fácil. Por quê? Porque você vai deixar assim, ó, a regra aqui, ó, LDA, tá? Ele vai identificar o caractere L, o D e o A. Mas se você quiser se exibir no vídeo alguma coisa, por exemplo, você faria, se eu quiser colocar o código da instrução no vídeo, tá? Vamos imaginar que fosse isso aqui, tá? Você vai fazer isso daqui. Você estaria fazendo uma tradução no vídeo. Então, note, é muito mais simples você fazer algo assim, colocar uma regra, o que você vai fazer aqui na frente, do que você está construindo um case, um if, né? Então, foi mais prático para mim das outras vezes que eu fiz, por quê? Porque eu já passei esse trabalho com o pessoal fazendo assim, e chegou um momento que eu falei, olha, o pessoal usa expressão regular. Normalmente, dentro do sistema operacional, normalmente é uma linguagem de programação. Eu só vou contextualizar a ferramenta que a gente usa na parte de compilação e explicar que isso aqui é uma expressão regular que ele vai identificar. Vai ser mais rápido para o pessoal fazer, tá? Se fosse o STA, por exemplo, né? printf, sei lá, o opcode dela, por exemplo, tá? 0. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Eu entendi direito se esse flex é uma biblioteca do C ou é a parte? Ele é um binário, ele é um programa que faz isso para você e ele também é uma biblioteca, ele é as duas coisas. Então, você primeiro vai rodar ele como binário aqui e depois, na hora que você for compilar aqui, você vai passar um flag do GCC, você vai escrever LFL, que é para linkar com a biblioteca do Flex.